Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou compartilhar com você o devocional de hoje. E ele está aqui no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixem enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança de que temos tido desde o princípio. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui de uma manutenção na fé. O que traz o fracasso na vida do ser humano ou em qualquer coisa é a falta de manutenção. Um carro, ele te deixa na mão quando você não faz manutenção nele. Você não faz a manutenção no veículo e aí você corre o risco dele fracassar no percurso, né, que ele precisa fazer. Tudo que não tem manutenção fracassa. Você vai cortar grama no quintal, se o cortador de grama não tiver manutenção, ele vai fracassar na missão, né? Ah, porque o chuveiro queimou a hora que eu estava tomando banho, não tinha manutenção. Ah, porque o ar-condicionado parou, não tinha manutenção. Então, tudo que fracassa é porque não tem manutenção. Tudo. Por que a vida financeira de uma pessoa fracassa? E é a mais comum, porque a pessoa ela não tem manutenção na vida financeira. Ela não construiu inteligência emocional para gastar menos do que ganha. É ou não é? Ela não criou um fundo, ela não criou uma poupança, ela não fez uma manutenção na sua administração. Os tempos mudaram e ela continua administrando do mesmo jeito. Então, aonde não existe manutenção, a pessoa, ela fracassa. Por que tem muita gente fracassada na vida sentimental? Porque é uma área onde as pessoas mais guardam as frustrações. Ela teve uma frustração lá atrás, na adolescência, no passado, um relacionamento que não deu certo, e ela não fez uma manutenção. E porque ela não fez uma manutenção, a vida sentimental dela é uma vida de fracassos e mais fracassos, né? A vida profissional, ela ainda é reversível, né? Mas tem muita gente fracassando porque não está se especializando, não está passando por uma manutenção. E a vida espiritual, ela está aqui. O apóstolo Paulo falando que ela precisa de uma manutenção. Hoje, de todas as famílias que são constituídas, 50% estão entrando em fracasso, porque não existe uma manutenção. Quando se namora, existe a manutenção. É um presente, é um bolo, é porque lembrou do aniversário, deu um anel, deu um vaso de flores, enfim. Existe uma manutenção no namoro. E a manutenção
no namoro leva ao sucesso, que é o casamento. Só que depois que casa, a família parou de ter uma manutenção. E por falta dessa manutenção, a família ela entra em fracasso, ela fracassa, o casamento fracassa. Não se tem uma manutenção na vida dos filhos, colocou os filhos no mundo e agora não existe aquela manutenção, aquele cuidado com os filhos. E aí os filhos vão para as drogas, enfim, acaba se envolvendo com coisas erradas, tudo porque não houve uma manutenção. Um filho só vai para as drogas quando não existe manutenção. Porque um filho que é muito bem amado, muito bem amparado, ele sabe falar não para aquilo que não presta. Então, aonde não existe manutenção, existe fracasso. Em tudo, seja numa amizade, seja num comportamento, em tudo que não tiver manutenção, haverá fracasso. O apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente. O que é descrente? É crente que virou descrente, descreu, deixou de crer, né? Que o leve a se afastar do Deus vivo. O que leva uma pessoa a se afastar de Deus? A falta de manutenção. Aonde que é a oficina da fé? É na casa de Deus, é na igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Numa igreja onde é uma igreja séria, que não nasceu de nenhuma divisão, aonde tem um pastor sério, aonde é uma igreja que prega contra o pecado, que fala da salvação, uma igreja que tem correntes de oração. Aí a nossa fé passa por uma manutenção. Não é aliviar o ego, não é o oba-oba, não é emocionalismo, mas é uma fé racional, inteligente, que faz a manutenção. Pode ver, a pessoa, se ela deixar de cultuar, de congregar, por isso que o apóstolo Paulo fala, não deixem de congregar como fazem alguns. Por quê? Faltou a manutenção na fé, a pessoa se afasta de Deus. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto este hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Então é continuar firme, continue firme. Isso trará manutenção na sua vida. Papai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós entramos na tua presença e nós colocamos os teus filhos que acompanham esse devocional todos os dias aqui com a gente. Fortaleça a fé deles, não deixem se afastarem da tua presença, nem muito menos serem enganados em caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o seu fim são a morte. Ajuda essa pessoa a permanecer firme, para que o nome dela continue escrito no livro da vida e que possa ser chamado no último dia, porque sabemos que o Senhor está às portas. Que assim seja, meu Deus. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo as Tuas bênçãos para o dia de hoje. Acompanhe esta pessoa durante todo esse dia, o guie, o direcione e dê um destino para ela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Fique na paz.